A paz do Senhor a todos. Vamos continuar a continuação de Mateus, né? O estudo que nós estávamos fazendo do Mateus. Vamos entender Mateus. Mateus era um republicano, né? O que é republicano era cobrador de impostos. Nós íamos continuar, né, a leitura de Mateus, já começando pela genealogia. Por que genealogia? Porque Mateus quis provar humanamente que Jesus era da tribo de Judá, da linhagem de Abraão e descendente de Davi, né? Então a gente vai ver aqui vários nomes, né? Depois vamos falar de cada um dos nomes, mas vamos para a leitura. Primeiro começa assim, Mateus capítulo 1, versículo 1. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Naasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abiás, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim. Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eliezer, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento de Messias também houve 14 gerações. Então, depois da leitura do livro de Mateus, capítulo, nós lemos até do 1 ao 17, né? Vamos por parte. A Bíblia a gente lê assim. Eu gosto dos subtítulos, por mais que na original não tenha, né? No original é pergaminho, não tem subtítulo, não tem capítulo, não tem versículo, né? Tanto é que nós vamos ver na história que Jesus falava que assim está escrito, né? Isso é para se cumprir o que a profecia dizia e tal, porque não tinha capítulo nem versículo, né? Quando o próprio Jesus ele vai falar com o diabo no deserto, ele não usa capítulo e versículo, mas ele usa a palavra, né? Mas também está dito na palavra que fala e tal, né? Então o capítulo e o versículo é novo, né? O título, o subtítulo, tudo isso é novo. Mas hoje em dia dá para nos ajudar com isso, né? O subtítulo ele veio para isso. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas vamos entender junto. Porque Mateus preferiu colocar Abraão e Davi, sendo que os dois são 14 gerações de distância, né? Um para o outro. Porque esses foram grandes nomes para o judaísmo, né? O povo de Israel. Eles foram homens, o Abraão, pai da fé, né? Quem Deus chamou. Lembrando que Deus não chamou uma nação para ser do povo dele. Ele chamou um homem, né? E desse homem ele fez uma nação diferente. E o Davi, né? O homem segundo o coração de Deus, o maior rei que Israel pôde ter, né? Tanto que os judeus, né, eles acreditavam que o Messias, né, ainda acreditam, né, os judeus messiânicos, eles acreditam que o Messias vai ser algo parecido com o
o Davi, né, um líder de guerra, né, hoje em dia colocando nos dias de hoje, que vai derrubar Estados Unidos, vai derrubar a China, né, essas grandes potências, a Rússia. Então era nisso que eles acreditam. Tanto é que por várias vezes nós vamos ver eles falando é agora que o Senhor vai estabelecer o seu reino, né? Então eles olhavam com olhos humanos, né? Porque vamos combinar, imagine você com um exército onde o seu rei, o seu líder, quando você se fere, ele vai lá e cura e dá para você ir quantas vezes você quiser, né? Então eles olhavam mais por esse lado. Então voltando para a leitura, né? Nós entendemos mais o Abraão, né? Por que fala Abraão e por que fala Davi. Então, aqui vamos ver a partir do versículo 2, ele fala: Abraão foi pai de Isaac, o filho da promessa. Lembra Isaac? E depois de Isaac, né, ele teve dois filhos gêmeos, chamados Jacó e Esaú. Quando, abre parênteses aqui, quando fala gerou, não significa que essa pessoa teve um filho único, mas igual eu falei, Deus escolheu um homem e não uma nação. Então esses homens que vai colocando aqui, não que eles sejam filho único, mas deles veio Jesus. Jesus é da descendência deles, uma árvore genealógica. Mas tem muitos outros filhos. O normal era ter 5, 6 filhos, né? 10 até, né? Então vamos lá. Fecha parênteses, vamos lá. Então o Isaac ele teve dois filhos, né? Gêmeos, Esaú e Jacó. E Isaac abençoou Jacó, né? Nós lemos na história. E Jacó ele teve 12 filhos homens, patriarcas, homens. Né? Ele teve filha mulher, né, a Diná, mas Jesus escolheu vir pela linhagem de Judá. Né? Nós vamos ver a parte que o próprio o próprio Jacó abençoa a descendência de Judá, porque Jesus ele é anunciado mesmo antes, no primeiro livro de Gênesis. A partir da queda do homem, já estava nos planos de Deus, vinha o Messias, né? A serpente lhe ferirá o calcanhar, né? Então já da descendência da mulher ia vir um Salvador e a serpente ferirá o calcanhar. Ia ter um alto preço, né, que foi a cruz. Jesus é anunciado desde Gênesis, né? Mas no final, né, onde o Jacó ele abençoa a linhagem, a Judá, ele já fala lá que vai vir o que vai segurar o cetro, vai ser rei, leão entre vocês. Então o próprio Judá já falou. E esse Judá, ele foi pai de Pérez e de Zera. O Judá também, ele teve filhos gêmeos, né? E ele teve com quem, né? A Tamar, a sua nora, né? Então vimos que Jesus ele veio de uma linhagem onde tinha conflitos familiares, né? Não era algo perfeito, né, santo, assim como muitos querem, né, maquiar a história, mas o próprio Deus, se fosse um livro feito por mãos humanas, passava uma borracha nessa história. Mas a Bíblia nos mostrando que ela é inspirada por Deus e colocou esse fato, né, que aconteceu infelizmente, mas felizmente também veio o nosso Senhor Jesus, né? Ele já ia vir de qualquer jeito, mas ajudou. E essa Tamar, né, teve dois filhos, né? Ele só teve relação uma vez, mas depois nós dá uma lida naquela história lá, para ninguém ficar confuso. E esse filho eles teve dois, né, Peras e Zeras, o qual era gêmeo. E de novo, Jesus escolheu vir dos dois filhos, ele escolheu Pérez, né, para vir de Pérez. E Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Lembrando que esse Arão não é o irmão de Moisés. Esse Arão não é o irmão de Moisés. Ele tem um parentesco, depois eu mostro aqui do lado, mas, como vocês podem ver do lado. E Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nação, que foi pai de Salmão, que foi pai de Boaz. E a mãe de Boaz foi Raabe, lembrando que a Raabe era uma gentia, né? Ela não era da linhagem de Abraão, ela não era da linhagem deles. Então, mostrando que Deus, ele usa até os gentios para cumprir o plano dele, né? Então não é nada que a pessoa fala, não, ele é 100% judeu, 100%, não existe, né? Então ele veio sim de uma gentia. Não só como veio, né? Aqui, ó, vamos ver o
Versículo 4. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nação, que foi pai de Salmão. Esse Salmão foi pai de Boaz. E a mãe desse Boaz era a Raabe. Lembra da Raabe? Nos muros de Jericó, né? E qual ela acolheu os dois espiões. E essa é a Raabe, que tem uma história linda, que até aparece lá em Hebreus, né? Nos Heróis da Fé. Ela aparece, uma gentia aparece nos Heróis da Fé. E Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Então Boaz teve filhos, né? Não é igual aos outros que fala filhos e filhas, né? Ele teve filhos, e a mulher desse Boaz foi a Ruth, lembra? Ela é uma gentia que tem até o próprio livro, né? A Ruth, né? Tem, a Bíblia, muito além do seu tempo, tem muitas mulheres de nomes até no Antigo Testamento, né? Para quem, o judeu messiânico, que não acredita no Novo, ela tem muitas partes que mostram as mulheres também no Antigo Testamento. Débora, Ruth, Noemi, né? Esther, né? Vários nomes, grandes nomes. E esse Boaz foi pai o pai de Obed, a mãe de Obed foi Ruth, igual eu falei para vocês, uma gentia. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Então, o Jessé, né, conhecido como ele tinha vários filhos, né, Eliabe e outros, né, qual a história que nós vimos que o próprio profeta, né, profeta e sacerdote Samuel vai lá e unge ele como um rei, né, o qual era o caçula e o menos respeitado dentro de sua casa, né, qual na hora de apresentar os seus filhos, Jessé apresenta todos menos o Davi, né? E o Samuel falou: será que você não tem outro filho por aí não? E ele fala: tem um, mas ele é pastor e está lá longe, né? Então, Davi, ele escolhe o rei Davi, o qual conhecemos a sua história, né? Davi foi um grande homem, segundo o coração de Deus, fez muitos salmos lindos, louvava a Deus muito lindo, né? Então, mesmo assim, caiu, né? Como um homem falho, né? Mas não justificando. E o Davi, ó, interessante aqui na Bíblia, né? O Mateus, inspirado por Deus, ele coloca como aqui: Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Então eles honrou até a Mateus, ele honra a memória de Urias, né? O qual o Davi fez aquela cena, né? Que ele mandou Urias para a guerra e mandou ficar à frente da batalha para que ele morresse de propósito e assim ele pudesse se casar com a mulher dele, né? Então, a obediência de Davi, né, de pegar a mulher do próximo, né, qual está no Êxodo 19, 20, se eu não me engano, que não podia, né, cobiçar a mulher do próximo, ele fica com ela. Porém, Deus dá um castigo, né? Dá um castigo que é o quê? O filho dele morre, né? A casa dele não se apartar a espada da casa dele. Então, é uma sentença bem pesada. Mas mesmo assim, ele fala, minha boca secou de tanto chorar, sei lá. Ele fala, né? E eles tiveram outro filho chamado Salomão, né? Depois Batseba e Davi tiveram outro filho chamado Salomão, o qual era o caçula e também ficou o reino para ele, né? Ficou para ele. E aquela história, né? E qual ele Deus falou, peça sabedoria ou riqueza, e ele pediu a sabedoria. E ganhou em dobro, né? Porém, Salomão nos mostra que nem todo dinheiro ou riqueza do homem significa algo de salvação, né? O qual ele cai justamente por ter muitas mulheres desobedecendo a Deus. Vamos lá. E ele teve um filho Roboão, o qual Deus falou que se tiraria o reino de Davi, mas pela misericórdia de Deus ele tirou só uma parte. Então, a partir de Salomão, depois de Salomão, o qual ele constrói o templo, faz muitas coisas, a partir de Roboão, o reino é separado. Como que o reino é separado? Fica as tribos do norte, né? E a Judá e Israel acaba separando, né? Uns fica Judá e umas tribos do norte fica com Roboão e as outras, se não me engano, 11 tribos vai para o reino separa. Então fica o povo de Judá e o povo de Israel.
Israel, infelizmente, não teve nenhum rei que se preste, né? Não, todos desonraram, todos se entregaram à idolatria. E Judá teve uns que, como eu falei, teve muitos que foram bons, depois teve outros que foram ruins, mas teve sempre altos e baixos, né? Tipo, teve o rei Asa, que foi bom, teve o rei Manassés, que começou ruim, depois do cativeiro ficou bom. Então, teve vários nomes, né? Vamos aqui, ele teve muitos reis depois de Roboão. Roboão, qual foi nele que separou o reino. Teve o rei Asa, que foi um rei muito bom, foi, foi um dos melhores reis. Depois teve o Jorão, que foi ruim, foi muito ruim. Tem uns que confundem Jorão com Georão, só que um é de Israel, outro é de Judá. Teve o rei Uzias, que foi bom. Jotão foi pai de Acas, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. O Manassés é aquele que até sacrificava os filhos, né? Pro deus Moloque, né? Então, ele desagradou muito a Deus. Não, a Bíblia não mostra como foi a conversão dele, mas depois ele se converteu, né? Ele se converteu e começou a destruir os ídolos, os altares, começou a quebrar os altares, mas graças a Deus se arrependeu. Então, 10, Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos. No tempo que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi... Então aqui do 11, né, até o final do 11, a Bíblia não vai mostrar a descendência, a Bíblia, né? Fala a Bíblia, não vai mostrar a descendência, né? A história deles, que é um período de 400 anos onde não se ouve profeta que falasse da voz de Deus. Não houve profeta nenhum. Deus é um silêncio que Deus teve, né? Teve muitos livros apócrifos, né, que não são reconhecidos como os livros inspirados, né? Um deles mesmo é o livro de Macabeus, né? Teve um Macabeus, o primeiro, o segundo, o quarto, né? Livro de Macabeus, mas inspirados por Deus, assim, né? Não teve profetas falando de Deus. Mas tem muitos livros apócrifos que pode ser visto como históricos, são muito bons. Mas aqui fala da descendência, né, no 12. Por mais que não tenha história da Bíblia, né, livros inspirados, mas aqui teve os nomes que se preservaram ao longo do tempo. Do 12 ao 17, né, vamos ver que aqui todo mundo fala Arão, que foi pai de Aminadab, mas se nós for ver o 16, ele já muda a história. Como é que ele fala? Fala, Jacó foi pai de José, marido de Maria, que foi mãe de Jesus. Então, em nenhum momento aqui, Mateus, inspirado por Deus, colocou que José é pai de Jesus, né? Ele coloca como Jacó, que foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus. Então, aqui, o Jesus, para confirmar que Jesus vinha da linhagem de Abraão, da descendência de Abraão, da linhagem de Davi, né, cumprindo todas as profecias. Mas no final aqui coloca José, marido de Maria, que foi mãe de Jesus. Então é um documento. O livro de Mateus é um documento onde vai ser o livro que mais tem confirmações proféticas do Antigo Testamento, tá? Então, vale a pena começar por Mateus. Por que começar por Mateus? Porque a palavra vai falar no Novo Testamento que as coisas passadas são sombra daquilo que ia vir. Então, Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo, muitas profecias do Antigo. Então, aquilo lá atrás, o quê? O sacerdócio, os altares, né? A tenda, né? O lugar santo, o lugar santíssimo, tudo isso vai se cumprir em Jesus, né? A gente vai ver em Malaquias, né? Como ele fala assim, que
o jejum, Isaías vai falar que o jejum não é só comida, mas é amar o próximo, fazer o bem pro próximo. Então isso tudo é os ensinamentos de Jesus, né? Tudo isso Jesus vai falar, ó, pessoal, vocês estão muito, vocês fazem uma coisa, mas deixam as outras de lado. Então, tudo isso, Jesus vai nos clarear nossos olhos. Então, vale muito a pena para quem está começando, é, vale muito a pena começar pelo novo, depois passar pro antigo, entendeu? Um conselho, né? Quem quiser começar também pelo, pelo Gênesis também pode ser. Então, depois aqui vamos ler o 18, a partir do 18, separado, tá? Porque como ficou um estudo bem grande, depois vamos ver a partir do 18. Então fica aí o vídeo, espero que tenha gostado. E fiquem na paz do Senhor Jesus.